Oi, gente, hashtag Band Rio tá no ar, o nosso jornal exclusivo aqui pro YouTube para você se manter sempre muito bem informado sobre o estado do Rio de Janeiro, sem perder tempo, é claro. Então vamos ao nosso giro de repórteres. A Polícia Civil fechou uma clínica de estética, onde estavam sendo oferecidos vários tipos de procedimentos que eram feitos, vejam só, por uma estagiária. Clara Neri traz os detalhes. Policiais da Delegacia do Consumidor realizaram hoje uma ação contra clínicas irregulares que prestavam serviços de estética sem autorização técnica. Uma delas já foi autuada hoje, que fica na Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio de Janeiro. Foi constatado que nela uma estagiária de biomedicina realizava esses procedimentos invasivos, como, por exemplo, lipoaspiração de papada e também aplicação de botox. Foram verificadas outras irregularidades, como, por exemplo, depósito de uma grande quantidade de anabolizantes. A Polícia Civil ainda está constatando todos esses medicamentos que foram apreendidos. Ela foi presa em flagrante e vai responder por exercício ilegal da medicina e também por crime contra a economia popular. O dono do estabelecimento não foi localizado, mas ele também vai ser indiciado. E a família do menino que morreu depois de ser atingido por 2 postes em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, afirma que até agora não foi procurada pela prefeitura. Júlia Kallenbach. E é a prefeitura que é responsável pelos postes. O Samuel Vitor de Oliveira Rodrigues foi enterrado ontem. O menino, que tinha o sonho de ser jogador de futebol, estava assistindo o irmão jogar quando os postes, que estavam empilhados, se desprenderam, rolaram e atingiram o menino nas pernas. Ele ficou preso e depois na cabeça. Ele foi levado para o hospital já sem vida. A prefeitura afirmou que a área estava sendo limpa para obras de revitalização. No entanto, moradores afirmam que não tinha nenhuma sinalização dessa obra e que esses postes estão no local já há muitos meses. A Polícia Civil está investigando e ouvindo testemunhas para esclarecer esse caso. O ex-secretário estadual de Educação aqui do Rio de Janeiro teve a prisão domiciliar revogada. Marcos Sadoc. Natasha, depois de ficar algumas semanas cumprindo o atestado médico por conta da Covid-19, o ex-secretário de Educação do estado do Rio de Janeiro, Pedro Fernandes, que é acusado de corrupção, operação da Polícia Federal realizada há cerca de 3 semanas, voltou agora para o regime fechado. Na verdade, ele foi para o regime fechado, ficou nesse regime domiciliar, portanto a conversão veio através de um pedido da Justiça, porque depois de 14 dias ele não teria mais como fazer com que as outras pessoas se contaminassem com a doença, o que a defesa acaba discordando, porque diz que ele ainda não teve liberação médica. Mas fato é que Pedro Fernandes foi até a sede da Secretaria de Polícia Civil preso já, levado pelos policiais, depois fez exame de corpo de delito muito rápido no IML e seguiu, portanto, ao sistema prisional do Rio. Natasha. O secretário estadual de Saúde do Rio prometeu dar uma coletiva tão logo retorne de Brasília. Carlos Alberto Chaves, secretário recém-possado, quer explicar os motivos que levaram à demissão de todo o controle interno da Secretaria Estadual de Saúde, conforme decreto Diário Oficial de ontem, em que exonerou de uma vez só o subsecretário de controle interno, o corregedor-geral, o ouvidor-geral e parte dos auditores cedidos pela Controladoria Geral do Estado. De acordo ainda com Carlos Alberto Chaves, a justificativa para essa exoneração de toda a parte do controle interno da Secretaria Estadual de Saúde, que é responsável, inclusive, pela autorização de pagamentos aos profissionais de saúde contratados à época pelo Instituto IABAS, que ainda estão sem receber, responsável pela fiscalização contábil, financeira de gastos e dar andamento em todos os processos da Secretaria Estadual de Saúde, alvo do esquema de corrupção aqui no Rio de Janeiro, em que já culminou com a saída de 3 secretários estaduais de saúde desde o início do ano, inclusive com um deles preso, o Edmar Santos. Agora, Carlos Alberto Chaves disse que os motivos foram entregues há cerca de 15 dias ao Ministério Público Estadual e que vai prestar esclarecimentos à imprensa. O Ministério Público Federal pediu a impugnação do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, já para as eleições deste ano. Daniela Dias. A partir de agora, Marcelo Crivella tem até 7 dias para apresentar a defesa dele ao Tribunal Regional Eleitoral e a partir daí o TRE vai analisar esse pedido do Ministério Público Eleitoral. Pedido esse de impugnação de candidatura de Marcelo Crivella para as eleições já desse ano, de 2020, que foi feito com base já naquela votação do TRE que tornou o
Crivella inelegível por 6 anos. A gente lembra que essa votação o deixou inelegível após, em 2018, ele usar carros da Conlurb e alugar, fechar, no caso, a quadra da Escola de Samba Estácio de Sá, para chamar também funcionários públicos e angariar votos para o filho dele, Marcelo Rod Crivella, à época candidato a deputado federal. Independente da decisão do TRE sobre esse pedido de impugnação de candidatura, Marcelo Crivella ainda pode recorrer a instâncias superiores para se candidatar em 2020 à reeleição, sejam elas aí pelo Tribunal Superior Eleitoral ou pelo Supremo Tribunal Federal. Então, na próxima semana, esse pedido de impugnação de candidatura já vai ter um andamento maior, já que Crivella vai apresentar a defesa, e aí o TRE vai decidir se concorda ou não com o MPE a respeito dessa impugnação de candidatura de Crivella ao cargo de prefeito do Rio. Uma pesquisa aponta que a capital fluminense tem cada vez mais idosos. Amanda Martins. Natasha, é como se os bairros aqui do Rio de Janeiro estivessem se transformando em uma nova Copacabana, pelo menos na questão da faixa etária, né? Isso porque o bairro da Zona Sul do Rio é justamente conhecido pela maior concentração de idosos. Atualmente, há cerca de 1,5 milhão de idosos aqui na capital fluminense, o que representa 22% do total de cariocas. Esse estudo mostra que, em 2010, o percentual de pessoas acima dos 60 anos era de 16%. 10 anos depois, houve um crescimento de 47% se comparado com o número de crianças e jovens, que reduziu 15% nesse período que eu mencionei. O perfil do idoso carioca, ele é objetivo, racional nas decisões e também não tolera nenhum tipo de mau atendimento. A pandemia vem afetando diversos setores da economia aqui no estado do Rio e um deles é a venda de flores. Com o cancelamento dos eventos como casamentos e aniversários, esse setor vem sofrendo bastante e Nova Friburgo é um município aqui do Rio de Janeiro que mais vende flores em todo o estado. Juliana Neves. Natasha, o estado do Rio é o segundo maior produtor de flores do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. O setor movimenta, em média, R$500 bilhão na economia fluminense todos os anos. E essa primavera tem sido de grandes expectativas para esse setor que foi duramente impactado durante a pandemia. É que a paralisação do setor de eventos impactou na venda de flores e as flores acabaram encalhando nas prateleiras. Mas foi justamente pensando em impulsionar essa parte tão importante da economia fluminense que o governo do estado está dando ainda mais ênfase ao programa Florescer, que tem como objetivo ajudar que os produtores e as floriculturas consigam vender mais essas flores. A expectativa é que nesse trimestre, nesta primavera, o aumento das vendas chegue a 60%, Natasha. Eu vim conhecer o maior telhado solar do Rio de Janeiro com 2.000 painéis fotovoltaicos que geram uma economia mensal de R$40 mil. Isso para falar que está aumentando a geração de energia solar no Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, só no primeiro semestre, foram 800 novos projetos. E no país como um todo, o aumento da capacidade de geração de energia solar só nos 6 primeiros meses do ano chegou a 30%. Ou seja, aumentou em 1/3 toda a capacidade que tinha sido construída ao longo dos anos. Essa tendência que aumentou durante a pandemia deve se manter com o barateamento dos equipamentos. É esse o nosso assunto hoje, às 10:50 da noite no Jornal do Rio e às 7h20 no Jornal da Band. E assim a gente encerra o nosso #BandRio de hoje. Se inscreve aí no nosso canal, ativa as notificações para você sempre saber quando um novo vídeo está sendo postado por aqui. E se você quiser muito mais notícia, entra lá no Twitter, @BandRio, que tem sempre muita informação rolando por lá. Tchau, gente!